Fala pessoal, meu nome é João Pedro e trago aqui a resolução desta questão da prova do IME da primeira fase de 2025, ó, na parte de física. Ele diz o seguinte, ó, dois feixes de luz em fase, né, ó, lembrando, ó, esses feixes estão em fase, se propagam no vácuo para a direita paralelamente ao eixo X desenhado na figura. Um dos feixes atravessa um bloco com a forma de um paralelepípedo, em cujo meio o índice de refração é variável, provocando uma diminuição de velocidade e consequente atraso no tempo de viagem. Então é notório pensar que o tempo de viagem do raio ao atravessar o paralelepípedo é maior que o tempo do feixe sem o paralelepípedo. Beleza. Ok, ó. E ele dá alguns dados, né? O comprimento de onda do feixe de luz do vácuo, o comprimento do paralelepípedo, né? E tá dando aqui, ó, o índice de refração, ó, no interior do paralelepípedo, ó. Ele é variável com a distância, né? Ele pergunta, pô, o menor valor de L, certo? O menor valor de L, para que a interferência entre os feixes em um anteparo à direita do bloco seja destrutiva. Beleza. Então é o seguinte, primeira coisa que temos que fazer é procurar exatamente uma condição para uma interferência destrutiva. E lembrando, os feixes, né, eles estão o quê? Eles estão em fase. Então, a gente sabe que uma condição que a gente pode estabelecer que a diferença de caminhos, certo? A diferença de caminhos sobre interferência destrutiva, exatamente com feixes aqui, ó, em fase, é o quê? É um meio de m, que é um ímpar, vezes o comprimento da onda, né, do feixe de luz do vácuo, que é o lambda. Ok, só que aí essa expressão não adianta muito. Por quê? Porque o fato aqui em questão que vai estar relacionado a essa questão é esse tempo de viagem, né? Ele fala desse, por conta do feixe, né, atravessar esse paralelepípedo, eu vou ter esse atraso. Então, existe também uma outra condição que é acerca da descrição acerca do tempo, ó, em que simplesmente eu tenho essa expressão aqui, ó, que é simplesmente análoga a essa daqui, ó. Só eu tirei as expressões aqui das distâncias e coloquei em função do tempo, certo? Ó, a diferença entre os tempos desses feixes de luz é simplesmente um meio de m, né, que é um ímpar, né, um m ímpar, vezes o período, certo? Ó. Ok. E aí eu posso achar de cara quanto é que é esse T1. Esse T1 é o tempo que o feixe de luz que não tem que não atravessa o paralelepípedo, ele executa até atingir o anteparo. Ou seja, esse tempo T1 vai ser L sobre C, né? Que é a distância sobre a velocidade, certo? Ó, que é L sobre C. Só que aí, nesta questão do IME, o fator que vai complicar é acerca de achar quem é esse T2. Por quê? Porque olha só a informação que a gente vai ter que desenrolar. A gente vai ter que desenrolar acerca desse índice de refração. Pô, velho. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? Ó, o índice de refração NX, ele é dessa forma aqui, ó. 2L, L mais X, ó. E aqui tem uma raiz quadrada. Só que eu quero que você lembre que o índice de refração de um meio, ele é calculado como sendo quanto? Ele sendo C sobre a velocidade no meio. Então, eu tenho C sobre V. E aí, ó, como isso aqui vai estar na raiz, ó, eu vou elevar o quadrado de um lado do outro, né? Ó. Então, aqui vai ficar o quadrado. Elevando ao quadrado aqui, ó, vai ficar simplesmente esse termo aqui, ó. Eita. Deixa eu copiar e colocar aqui, ó. Pronto, ó. Ok, ó? Então eu posso dizer então que C ao quadrado sobre V ao quadrado é 2L sobre L mais X. Então bora fazer aqui, ó, meios pelos extremos, para a gente isolar esse V aqui, ó. Vai ficar então V ao quadrado vezes 2L é igual a C ao quadrado L mais X. Então, ó, divide esse 2L, ó. Se a gente dividir esse 2L, eu tenho que V ao quadrado é C ao quadrado dividido por 2L, L mais X.
multiplica aqui, ó, nesses termos aqui, ó. O que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que v ao quadrado é igual a c ao quadrado sobre 2 mais x que multiplica c ao quadrado sobre 2L. Beleza, ó. Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó? Pronto. Eu tenho uma expressão acerca da velocidade. E o interessante é ver o que é essa expressão, ela está me traduzindo. Pô, ela está traduzindo que a velocidade aqui, velho, ela está dependente dessa distância. Certo? A velocidade ao quadrado está dependendo dessa distância. E aí eu lhe pergunto, pô, que existe alguma equação parecida com essa daqui, ó? Pior que existe, que é a chamada equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Pô, a equação de Torricelli é assim, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes x vezes a aceleração. Só que olha aqui, ó, V ao quadrado, ó, dependente dessa distância. Aqui, ó, mesma coisa. Ah, então, o que significa isso? Pô, significa dizer o seguinte, que para eu achar esse tempo T2, eu posso utilizar as equações do movimento uniformemente variado. Olha só que legal essa questão, ó. Então, eu vou exatamente reescrever essa expressão aqui, ó, nesse molde aqui, ó. Para, então, eu poder utilizar as equações do movimento uniformemente variado e achar quem é esse tempo T2. Beleza? Ok, ó. Então, olha só. Eu vou pegar simplesmente essa parte aqui que tem o nosso V0, né, ó. E aí eu vou botar uma raiz e elevar ao quadrado, ó. Certo? Ó. E aqui seria equivalente, ó, essa expressão seria o nosso V0, ó. Beleza? E aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 2 em cima, multiplicar por 2 em cima e embaixo, né? Porque lembra, eu tenho um 2 aqui, ó. Vezes x. E aí, como eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, ó, eu vou tirar esse 2 aqui, ó, e aqui vai ficar 4. Então, olha só a expressão que a gente tem agora, ó. Essa expressão aqui, ó, é o que nos ajuda a resolver essa questão aqui da prova do IME, ó, em que esse termo ele seria a nossa aceleração. Beleza? Ó? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode utilizar as equações. E aí eu vou utilizar exatamente um resultado que é o seguinte. Bora saber primeiro, ó, bora fazer o seguinte. Bora calcular qual é a velocidade que esse feixe vai ter quando o nosso x for L, ó, que é justamente quando ele vai sair daqui vai batendo no teparo, né? Ó. Eu tenho simplesmente o seguinte. Se x é L, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter que V ao quadrado vai ser c ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes L c ao quadrado sobre 4L. Então eu posso cortar esse 2 aqui, ó, vai ficar 2, esse L com esse L. E aqui, ó, vai ficar c ao quadrado sobre 2 mais c ao quadrado sobre 2. C ao quadrado sobre 2 mais c ao quadrado sobre 2 é igual a c ao quadrado. Então, ó, a velocidade com que ele vai sair vai ser igual à velocidade da luz, ó. Certo? Ó? Já coloca aqui, ó. Beleza? Então, a gente achou isso aqui, ó. E aí, o que a gente pode fazer agora? Vamos utilizar as equações do movimento uniformemente variável. Que equação? Essa aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Ah, tá. Então, utilizando essa equação aqui, ó, quem é esse V final? É simplesmente esse C. Quem é esse V inicial? É C sobre raiz de 2, ó. A aceleração é quem? É c ao quadrado sobre 4L. E esse tempo, ó, seria exatamente esse tempo T2 percorrido pelo feixe, ó. Ah, tá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar um C, ó. E aqui ficaria simplesmente... Aqui ficaria 1 e aqui um C. Ok, ó? Então, simplesmente, a partir dessa expressão aqui, eu posso simplesmente isolar o nosso T2 e assim por diante. Ok, ó. Então, fazendo aqui na outra página, ó, 1 menos 1 sobre raiz de 2 é igual a C sobre 4LT2.
Então, T2 é simplesmente 4L sobre C, que multiplica, ó, ajeitando esse cara, eu posso ajeitar assim, ó, raiz de 2 menos 1 dividido por raiz de 2, ó. Então, essa expressão aqui, ó, é a expressão do nosso tempo T2. Ok, ó. Então, eu vou pegar isso tudo, ó, e jogar nesta equação aqui, ó. Certo, ó? Eu vou pegar esse cara e jogar aqui, ó. Essa expressão que eu tenho aqui, ó. E aí, lembrando, ó, esse cara é quanto? Aqui, ó, é L sobre C. Ok, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 4L sobre C, que multiplica raiz de 2 menos 1 dividido por raiz de 2, menos L sobre C, é igual a 1 meio. E olha só que detalhe, ó. Ele pergunta qual é o menor valor de L. Para o menor valor, esse M, ó, ele é igual a 1, né, ó. Beleza. E aí eu tenho esse período. E aí o período, no caso, ele seria o inverso da nossa frequência, ó. Certo, ó? Da nossa frequência. Beleza, ó? Então o que a gente pode fazer aqui agora? Pô, a gente pode multiplicar todo mundo aqui, ó, por C. Certo, ó? E aí, por C, então vai ficar assim, ó, 4L, que multiplica raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2. Vou melhorar isso aqui, ó. Raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, menos L, é igual a 1 meio de C sobre F. Mas quem é C sobre F? Pô, isso aqui, ó, lembra da equação fundamental, né, ó? Que vai ser simplesmente C é lambda vezes F. Não, aí lembrando, F é o comprimento de onda do feixe, né? O comprimento de onda do feixe no vácuo, ó. E aí, então, C sobre F, ó, é igual a lambda. Beleza? Então, eu posso tirar simplesmente... Eita. Eu posso tirar esse termo, ó, e colocar lambda. Ok, ó. Esse L, ó, eu posso colocar aqui em evidência. Então, como é que vai ficar aqui, ó? E posso também colocar, ó, esse raiz de 2 aqui, ó, em evidência nesse membro. Então, para isso, eu tenho que multiplicar aqui, ó, por raiz de 2 e aqui por raiz de 2. Ok, ó? Então, vai ficar raiz de 2, multiplicando esse 4 aqui e esse 4 aqui, vai ficar 4 raiz de 2, menos 4, menos raiz de 2, é igual a lambda sobre 2. Certo? Ó? E aí, eu posso simplesmente isolar esse L. Esse L vai ser quanto? Vai ser raiz de 2 lambda dividido por 2 vezes, ó. Aí aqui, ó, nesse termo vai ficar 4 raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2 menos 4. Certo? Ó? E aí, se a gente for ver as expressões, não tem uma expressão dessa maneira, né? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos tentar tirar esse raiz de 2, ó. Certo, ó. Vamos tentar tirar esse raiz de 2. Vamos, então, multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, esse 2, ó, esse raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Aí eu posso cortar com esse 2 aqui, ó. Então, ó, o nosso L vai passar a ser quanto? Vai passar a ser lambda. Esse raiz de 2 eu vou jogar para dentro. Certo? Ó? Aí vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes raiz de 2, que é quanto? Raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2. Menos 4. E aí eu posso tirar o 4 raiz de 2, né? Lembrando, ó. E aí eu posso tirar esse 2, né? Ó. Posso tirar um 2 aqui em evidência, ó. Então vai ficar 2. 3 menos 2 raiz de 2. Beleza? Ó? Então tá aqui, ó, simplesmente, ó, a expressão do L pedida nesta questão do IME, ó, que seria a alternativa, ó, letra E. Só que aí a pergunta aqui tá que é o seguinte, será que existe outro jeito de resolver? Pior que existe. Só que esse outro jeito é utilizando integral, ó. Então, bora fazer por integral, ó. Como é que faz esse problema? Utilizando aqui, ó, integral.
certo? Ó. Beleza? Então aqui, ó, usando integral. Beleza. O fato de eu usar integral vai ser pelo mesmo princípio de eu calcular quem é esse tempo T2. Beleza. Então a gente vai pegar primeiro aqui a expressão, ó, do índice de refração aqui, ó. Beleza? Ok, ó. E aí, vamos lembrar o seguinte, ó. Que nessa parte aqui que eu vou usar a parte da integral, né, ó, eu tenho que fazer o seguinte. O nosso n, lembra, ele é c sobre v, certo? Ó? Só que aí o que eu posso fazer? Eu vou inverter, né? Aí vai ficar 1 sobre n. Vou inverter só para ficar melhor. V sobre c. E aí esse v eu posso escrever de outra maneira. Esse v, velho, eu posso escrevê-lo como sendo isso aqui, ó. dx dt, ó. Certo? Ó? E dividido 1 sobre c. Beleza? Então, bora colocar esse termo aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inverter, ó. Então, vai ficar 1 sobre nx é igual a L... Eita, eu inverti, né? Então, vai ficar L mais x dividido aqui, ó, por 2L. Raiz quadrada disso daqui, ó. E aí, eu vou colocar simplesmente este termo aqui, ó. Que eu fiz aqui na parte de baixo, ó. Ó, esse aqui... Eita. Esse aqui, ó. Aqui dentro, ó. Beleza? Certo. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Vai ficar dx sobre dt 1 sobre c é igual a L mais x sobre 2L raiz. Então, bora aqui agrupar os termos, ó. Eu vou pegar simplesmente esse raiz quadrada de L mais x, né? Que eu posso escrever assim, ó. Melhor, ó. Posso escrever assim. E vou jogar, né? E vou passar dividindo, ó. Então vai ficar assim, ó. E vou pegar esse dt vezes c e vou passar para o outro membro, ó. Então vai ficar assim, ó. dx... Não, vai ficar assim, ó. 1 sobre L mais x dx. Isso aqui é igual a c sobre raiz de 2L vezes dt, ó. Beleza? E aí eu vou fazer o quê? Uma integral, ó. Uma integral agora. Essa integral vai ser de quanto até quanto? Vai ser simplesmente, ó, de 0 até L, né? Porque aqui é as extremidades do nosso paralelepípedo, ó. Certo? Ó, 0 até L. E o tempo seria simplesmente de 0 até, ó, T2. Beleza? Ó? Então agora, para quem sabe um pouco de integral, sabe agora como é que essa integral aqui não é uma integral muito difícil. Certo? Então como é que eu posso fazer ela? Eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer através do método da substituição. Então o que a gente vai dizer, ó? A gente vai dizer, ó, que aí eu vou dar um espaço reservado para resolver esta integral aqui, ó. Vou colocar até um ênfase aqui, ó. Acerca dessa integral aqui, ó. Como é que eu resolvo ela? Fazer o seguinte, vamos fazer uma substituição, ó. A gente vai dizer que U é L mais X, né, ó. L mais X, ó, aí, raiz, vai dizer que U é L mais X, beleza? Ó? Ok, e aí a gente deriva, vai ficar du é igual a dx. Então, ó, eu posso trocar, ó, eu posso trocar simplesmente essa integral, ó, para uma nova, certo? Ó, em que eu vou tirar esse termo L mais X e vou colocar U. Esse termo dx eu vou colocar du. Só que como eu estou fazendo substituição, eu também tenho que substituir as minhas variáveis agora. Ó. Quando o x ele for L, certo? Ó, quando o x ele for L, não, quando o x for L não. Quando o nosso x ele for zero aqui, ó, nesse limite, ó,
quando x for 0, o nosso u ele vai ser simplesmente L. E quando o x, aqui ó, nesse limite, ele for L, o u ele vai ser 2L. Beleza? Ó? Então, essa integral aqui ó, fica mais fácil. Porque também, né, eu posso também melhorar ela, né, ó, e escrever desta maneira aqui, ó, u elevado a menos 1/2. Então, ó, quanto é que vai ficar isso aqui, ó? Simplesmente, vamos aplicar a regrazinha de integral, que é o seguinte. Quando a gente tem uma integral do tipo x elevado a 1n aqui, ó, dx, tal que esse n ele é maior. Não tem essa coisa. Não vou falar disso não. E a resolução dessa integral é eu pegar n mais 1 dividido por n mais 1. Né, ó? Eu pego o x o x, né, elevado a n, somo mais 1 no expoente e divido por esse novo expoente. E aí, como simplesmente ela é uma integral indefinida, né, eu tenho que somar mais c. Mas aqui a gente está tratando de integrais definidas, ou seja, eu coloco intervalos a, b, certo? E aí eu aplico o teorema fundamental do cálculo, certo? Para achar quem é o resultado dessa integral. Beleza. Ok, ó. Então aqui vai ficar u elevado a 1/2 mais 1 dividido, ó, por 1/2 mais 1. Só que aí 1/2 mais 1, ó, a gente sabe que isso aqui vai dar o quanto? Vai dar 1/2. Aí o inverso de 1/2 é quanto? É 2. Então multiplica aqui por 2. E aqui vai dar 1/2. Beleza? Ó? E aí vamos aplicar aqui, ó, lembrando as delimitações L e 2L, ó. Então, bora aplicar o teorema fundamental do cálculo. Ó. Então, eu posso tirar esse 2, né? Ó. Aqui, fazendo aqui para o primeiro 2L, então vai ficar 2L, né? Raiz disso daqui, menos raiz de L. Ok? Ó. Então, simplesmente, eu tenho esta expressão aqui para a nossa conta. Então, este resultado vai ser simplesmente quanto? Vai ficar 2, né, raiz de L, eu posso tirar. E aqui vai ficar raiz de 2 menos 1. Então, ó, tá aqui o resultado, ó, desta integral. Ó. Aqui, ó, essa integral, o resultado dela aqui, ó. Certo? Ó, o resultado tá ali e essa aqui é a integral, ó. Beleza? Então, vamos jogar essa expressão aqui dentro, ó. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Então, agora, ó, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa expressão igualar com aquela ali, ó. Então vai ficar 2 raiz de L, raiz de 2 menos 1, ó. Aí essa integral, né, é bem facinha, uma integral de dt, né, que simplesmente vai ser o próprio T2, né, ó. Vai ser o próprio T2. Então, ó, quem vai ser o T2? Pô, o T2, velho, simplesmente vai ser isso aqui, ó. Vai ficar vai ficar simplesmente esse 2 vezes raiz de 2, ó, esse 2 sobre raiz de 2, que esse 2 raiz de 2, dividido aqui, ó, eita, não, ficaria 2L sobre C, que multiplica aqui, ó, eu tenho um 2 raiz de 2, que multiplica aqui, ó, raiz de 2 menos 1, né, ó. Eita, não, ó. Ó, raiz de 2, aí isso aqui vai ficar raiz de 2 menos 1, ó. Pronto, ó, tá certo. Ok, ó. Aí pra ficar parecido, o que a gente pode fazer aqui, ó. Bora multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, ó, vai ficar o seguinte. A nossa expressão vai ficar 4L sobre C, raiz de 2 menos 1, ó, sobre raiz de 2, ó. Ou seja, olha só, compara essa expressão aqui, ó. Certo? Ó, essa expressão aqui, ó, com essa daqui, ó. Cadê, ó? Ó, essa aqui, ó. Compare com essa aqui, ó. Compare agora. É a mesma expressão. Então, quando você pegar simplesmente, eu posso agora só pegar o valor do nosso T2 e jogar aqui, ó. Então eu posso meio que fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar, ó, isso aqui, ó, que vai dar o mesmo resultado, mas agora utilizando, ó, integrais, ó.
Caramba, velho. Então, uma questão do IME, cara, pancada. Pancada. Que um dos jeitos de resolver é utilizando integral. Certo? Ó. E a outra, né, utilizando uma ideia exatamente de usar de achar daquela equação que é um movimento de Torricelli, né? E aí a partir daí eu posso utilizar as equações do movimento uniformemente variável e descobrir quem é o nosso tempo. Ó. Então basicamente são essas duas formas bastante legais de eu conseguir resolver esta questão da prova do IME, certo? Então basicamente foi esse o vídeo.